Vejam na nossa realidade hoje dois exércitos poderosos. Um da morte, outro da vida. Hoje o homem está confiando nas suas forças de ogivas atômicas. As nações estão confiando nos seus exércitos. É investido mais dinheiro em exército do que em educação e saúde no mundo. A corrida atômica, a corrida pelas ogivas nucleares. Países defendendo isso como defesa para si próprio. O homem se defendendo na força dos seus exércitos. O exército como sinal, o símbolo da defesa. Quando, na verdade, exército é símbolo de matança, é símbolo da morte. Pois exército é feito para matar. Ogivas atômicas são feitas para matar. Mas políticos que escondem ideais maldosos dentro do coração, colocar essa força da morte como a força da proteção. E o homem passa a basear sua proteção na força atômica das ogivas atômicas. E vai investir nisso. Vai investir em exércitos, exercícios de exércitos e armas para exércitos. Na corrida para a matança. Estão investindo na morte. Porque o próprio soldado é um ser humano. Ele vai matar outro ser humano. Não é a corrida para a vida. O exército faz corrida para a morte. E das grandes potências nucleares, homens inteligentes, homens que estudaram, grandemente educados, mas a sua educação leva a uma direção, ao caminho da morte, apoiando-se na força dos exércitos, na força das suas ogivas atômicas. Então, países pequenos investem em ogiva atômica. Hoje temos na Ásia muitos países com poderio atômico. Aí então, comem um pintinho e arrotam um peru. Ficam poderosos. E um começa a desafiar o outro. Um começa a provocar o outro. Por quê? Tem poder atômico. Este é o exército da morte. E os insanos, os doidos, fazem sua proteção investindo no exército da morte, nas ogivas nucleares. Exercícios feitos para matar. Exercícios feitos para matar. Então temos esse exército da morte aí. No meu tempo dizia-se que a educação ia libertar o homem. Que o homem educado seria a solução. Hoje na velhice vejo o produto da educação. E o homem educado, construindo exércitos para matar e apoiando-se na teoria da morte, nas ogivas atômicas. E se gabando do poderio de matar que tem. E daí ameaçando outros países. E aí vem a ameaça atômica do mundo. Exércitos para matar. O homem não está investindo na vida. Esse lado aí está investindo na morte. E pondo um monte de ideologia. A morte como a proteção. Vamos investir nos exércitos porque estaremos protegidos. Estão construindo a própria morte, para si e para outros. Não estão investindo na vida, mas felizmente
existe um outro lado. Aqueles que investem na vida. É um exército também, mas são um exército que coloca como bandeira não ogivas atômicas, mas um poder muito maior, que derrubou impérios poderosos, como o Império Romano, o Império de Ferro. Já está por terra, já é história. Hoje é um destroço, o que foi uma potência. Esse é outro exército que derruba as histórias. É comandada por um alvo, chama-se Espírito Santo. Tem nesse mundo dois tipos de exército, na qual o homem está se apoiando. Um que se apoia para a sua defesa nas ogivas atômicas. Outro que se apoia em defesa da vida do homem, do bem-estar do homem, da glória do homem, do progresso do homem, no Espírito Santo. São exércitos de homens que pregam e falam sobre o Espírito Santo, tirando a visão do homem materialista da sua visão materialista, cujo produto final é a ogiva atômica, destruição. Destruição do próprio ser humano. Ser humano matando ser humano. Então vemos dois exércitos poderosos nesse mundo. Um que gera a morte, outro que gera a vida. Um que lança o Espírito Santo como fundamento e saída dos obstáculos de nossa vida. Apresenta realmente a face do grande enganador da humanidade. Pois o ser humano é uma vida. O ser humano ama a vida. E o Espírito Santo vem justamente para dizer que existe um Criador. Ele não abandonou essa terra. Ele está de olho nessa terra e que cuida dessa terra, apesar da arrogância do homem. O homem sempre teve um coração arrogante. O homem sempre buscou separar-se do conhecimento de Deus. A história retrata isso. Mas Deus vem e nos seus tempos coloca as coisas no lugar. Mas o homem retoma as suas linhas, se aparta de Deus, esquece de Deus e põe suas visões nos campos da matéria. E aí sai dizendo, Deus não existe. As coisas estão em nossas mãos. E quando as coisas ficam na mão do homem, o perigo está aí. Porque existe no homem um espírito, o espírito da arrogância, o espírito da preponderância, que é um mal, que faz com que ele veja o outro como um inimigo. E aí, como diz a Escritura Sagrada, nação contra nação. É a guerra. Nação contra nação. Indivíduo contra indivíduo. Mas, felizmente, no meio disso tudo, tem um exército da paz. Homens que lutam pela paz verdadeira. Homens que lutam pela paz duradoura. Homens que falam em Deus e que colocam o Espírito de Deus como seu orientador aqui na terra. O exército da paz. Um exército que valoriza a vida e que diz, olha, tem um Criador. E esse Criador enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna.
está dizendo que o importante é esse galardão que está a nosso alcance quando cremos em Jesus Cristo, a vida eterna. Pois a nossa vida passa com o passar das gerações, mas a palavra de Deus dura para sempre. E o Espírito Santo agora pode vir e fazer morada em cada ser humano. O Espírito Santo vai fazer a diferença. Porque ele vai trazer os olhares de Deus para a mente do homem. E quando os olhares de Deus estiverem na mente do homem, ele vai ver o outro com uma outra perspectiva. Ele vai passar a amar o outro como ele ama a si mesmo. Essa é a visão de Deus, que o homem ame o outro como ama a si mesmo, que veja no outro ele mesmo, que queira o bem para o outro, assim como ele quer o bem para si mesmo. Esta visão não vai construir exércitos, esta visão não vai construir ogivas atômicas, essa visão não vai construir a morte. Essa visão constrói a vida, a edificação. Felizmente que existe este exército da edificação. Um exército que diz, vamos olhar primeiro o que o Espírito diz às igrejas. O nosso olhar não deve estar nas propostas dos homens. O nosso olhar deve estar na proposta do Espírito Santo. E ele hoje está em toda a terra. Está ao lado de todo homem. Pois o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a grande missão do Espírito Santo nessa terra. E isso vai culminar em paz, em alegria, no aperfeiçoamento do espírito humano, da mente humana completa, perfeita. O homem só será são quando a sua cabeça, o seu olhar se voltar para o que o Espírito diz às igrejas. Aí está o encontro real do homem consigo mesmo, com a consciência eterna. E a consciência eterna é o conhecimento de Deus. O homem tem que voltar ao seu princípio. E o seu princípio é a presença de Deus. O homem foi feito para andar na presença de Deus. Ele fica doido quando ele se aparta de Deus. Aí então ele vai construir outro exército para a sua defesa. Porque o Senhor é o Senhor da guerra. O homem esquece que o Senhor é o Senhor da guerra. Ele é que guerreia as nossas guerras. Aí então ele vai construir exército para si mesmo. Exército para matar o outro homem. Não para edificar. E vai pôr a desculpa. Nós estamos construindo exército para a nossa defesa. Porque o outro pode nos atacar. Então vamos construir ogivas atômicas. Armas de matar. E todo mundo se remete nessa direção. Cada um construindo seu exército, cada um construindo as suas ogivas atômicas. Aí todo mundo está pronto a destruir todo mundo. Visão da morte. Meu amigo, de que lado você vai se pôr? De que exército você vai se colocar? No exército da morte ou no exército que patrocina a vida? É uma opção que você tem que fazer com consciência. Tem o exército dos homens, com suas ogivas atômicas, seus poderes nucleares, com poder de morte. Só traz morte, sofrimento e angústia. E tem o exército do Espírito Santo, que traz paz, alegria, gozo no Espírito, prosperidade, comunhão com Deus, andar com Deus, o Senhor dos exércitos. Esse sim vai trazer segurança. Esse é o apoio. E o olhar dele está na terra.
e acompanha aqueles que guardam a sua palavra para fazer cumprir, porque Ele é o Senhor da terra. De que lado você vai estar, meu amigo? Que exército você faz parte? Dos exércitos nacionais, com suas ogivas atômicas? Ou do exército do Espírito Santo, com a presença de Deus e sua paz aqui na terra? É uma boa nova, né? Os dois exércitos. Um traz a morte, outro traz a vida. Com qual dele você está?